Senhor ministra no meu coração, Ele está com saudade. Ele está com saudade dos filhos. Ele está com saudade da pureza dos corações. Ele está com saudade de uma igreja apaixonada. Ele está com saudade de uma igreja santa, de uma igreja cheia de temor, de uma igreja que espera pelo noivo de vestes brancas. O Senhor está com saudade, Ele está com saudade da sinceridade dos corações. Ele está com saudade da humildade. Ele está com saudade da simplicidade. A simplicidade da obra. Pensamentos puros. Profetas de Deus. Águas cristalinas nos altares, correndo sobre as igrejas, invadindo as cidades. O Senhor está com saudade. O Senhor está com saudade de mente pura. O Senhor está com saudade de um povo que pensa como Ele pensa, que fala como Ele fala, que abraça como Ele abraça. Que respeita como Ele nos respeita, que se rende. O Senhor está com saudade da mansidão. O Senhor está com saudade dos corações ensináveis. O Senhor está com saudade daqueles que decidem descer para que Ele cresça. O Senhor está com saudade de se manifestar de forma gloriosa no nosso meio. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque já não oramos mais como orávamos no primeiro amor. Não te buscamos mais quando te buscávamos no primeiro amor. Lá atrás não era sobre nós, Senhor, sobre o quanto o Senhor nos usa, o quanto somos inteligentes, o quanto somos não, Pai, era o quanto o Senhor se apresentava a nós, se manifestava em nós. Mas nos colocamos mais importantes, Senhor, do que o Senhor. O meu ministério, a minha igreja, o meu chamado. Não, Senhor. Quem somos nós? Somos um sopro. Se não é a tua misericórdia, Pai, nada vai mudar na minha casa. Se não é o teu poder, nada vai mudar na tua igreja. Se não é o teu poder em nós, nada, Senhor, poderemos fazer. E eu reconheço, Pai, isso nessa noite com toda a sinceridade do meu coração, Pai. E eu te peço perdão. Perdoa-nos porque fazemos aliança com quem não devemos. Perdoa-nos porque não somos obedientes como deveríamos de ser. Perdoa-nos quando nos preocupamos mais com o inchaço do que com a santidade. Perdoa-nos quando nos preocupamos mais com o número de pessoas
que os processos que o Senhor anseia que venhamos passar. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me porque não fomos levantados para agradar o homem. Somos levantados para agradar o Senhor, para obedecer ao Senhor. Custe o que custar. Custe amizades. Custe parentesco, custe o que custar. Custe o que custar. A nossa primeira amizade, o nosso primeiro relacionamento tem que ser com o Senhor. Ninguém é maior que o Senhor. Ninguém é mais poderoso que o Senhor. Ninguém é mais inteligente que o Senhor. Ninguém é mais ungido que o Senhor. Ninguém é mais poderoso que o Senhor. Nem a morte pôde detê-lo, Senhor. Fala, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Leva as nossas mentes e as nossas emoções cativas agora, Pai, ao teu trono de glória. Toda dispersão, toda oração contrária, todo espírito contrário, seja manietado pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Que o Senhor Jesus te repreenda, Satanás. Que o Senhor Jesus te repreenda. Em nome de Jesus. Isaías capítulo 26. Versos 3. Verso 4, diga aleluia. Diga glória a Deus. Gente, eu vou falar algo para vocês. Não tem preço que pague a presença do Senhor. Não tem preço que pague um ambiente de glória do Senhor. Você pode ter tudo, você pode ter mansão, você pode ter riqueza. Se dinheiro preenchesse o vazio, não teria tanto milionário pulando da ponte. Que Deus glorioso, que Deus maravilhoso. Que o Senhor conserve a presença, não, a morada dEle em nós. Porque quem visita vai embora, mas quem mora se relaciona conosco todos os dias. E é sobre esse relacionamento, é sobre essa mudança de atitude, de pensamento, que nós vamos falar aqui nessa noite. Sabe, igreja, é tão comum para mim. Tem pessoas que estão dentro da nossa igreja e falam assim: eu não gosto daquela bispa. Continua sendo bem-vindo. Deus não me chamou para você gostar de mim. Deus te chamou para você me amar. Isso é uma questão de escolha, uma questão de obediência. Aí quando eu pergunto por quê, diz assim: eu não gosto da palavra dela. Mas depois me ama. Porque vira para a pessoa que está ao seu lado: ninguém, fala, ninguém vai ganhar da verdade de Deus. Sabe por que que Eva, Helena Tanuri postou isso numa outra, com outras palavras. Sabe por que que Eva ouviu a serpente e não ouviu a voz de Deus? Não é porque a serpente era mais poderosa do que ela. É porque a serpente falou aquilo que ela queria ouvir. E nós também somos assim. Nós somos tendenciosos a querer ouvir aquilo que vai nos levar para o lugar que o nosso ego quer estar.
Porque aonde o ego quer estar não é aonde o lugar do Senhor. O lugar do Senhor é aonde o nosso propósito está. Então vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: não é questão de você estar em Gileade. Se você sair daqui, você vai ser salvo. Se você se manter firme. A questão é você sair do propósito. Porque quando sai do propósito, a chama se apaga. E dificilmente você vai conseguir sustentar uma vida com Deus sem as chamas do seu propósito estar acesa. Vocês me compreendem? Sim ou não? Então fala assim: a questão não é o sair. A questão é aonde está o meu propósito. Falei, eu preciso criar raiz. Aí eu vou falar igual o Zagalo para vocês. Vocês vão ter que me engolir. Amém? Mas eu sou boazinha, gente. Só que nós não podemos pregar mentira. Sabe por que as pessoas são enganadas? Sai decepcionado com o pastor, sai xingando o pastor, xingando a igreja, querendo levar as pessoas. Porque nunca preocupou saber se aquilo que ele pregou aquela noite era verdade. Mas eu quero desafiar você nessa noite para a minha vida e a vida do bispo. Toda palavra que a gente pregar aqui, que você tiver alguma dúvida, vem até nós para você ser instruído na palavra. Porque se a gente estiver enganado, nós não temos dificuldade de falar: me perdoa, realmente você tem razão, este não é o contexto. Mas não deixe de ler a palavra. Uma pessoa que é instruída na verdade nunca será enganado. A escolha é minha e a escolha é sua. Sabe o que me manteve no Ministério Gileade? Quase 16 anos vamos fazer. Não é porque o apóstolo é bonzinho. Não é porque o apóstolo é bonzinho. Pensa na bicha braba. Meu apóstolo já pegou, arrancou meus cabelos. Mas é porque eu sei que Ele tem a palavra da verdade. E na minha caminhada, eu não podia ouvir apenas o que eu queria. Porque aquilo que eu queria era massagear meu ego, a dor das feridas da minha alma. Mas nem sempre o bálsamo está com tapinha nas costas. É como o mercúrio, ou o metiolate. Qual que doía? Que ardia, queimava igual um fel. Metiolate. Todo mundo lembra, né? O mercúrio não, o mercúrio ficava vermelhinho. Todo mundo via que você estava machucado. Saía com uma mancha roxa a semana toda. Todo mundo via. Mas o metiolate não, ele era incolor, mas queimava igual um fel. Assim é a verdadeira presença de Deus, o óleo do Senhor na nossa vida. Ele entra muitas vezes no seu coração ferido, machucado, queima igual um fel, mas resolve o problema. Fala: eu quero esse metiolate do céu na minha vida, nessa noite. Coloca a sua mão na sua mente. Fala: que a minha mente seja transicionada para a mente de Cristo, para que eu possa viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Aleluia. Isaías capítulo 26, versos 3 e 4 diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Verso 4: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Mente nesse contexto significa mentem, pensar, conhecer, entender. E no verso 3, Isaías está dizendo: tu conservarás em paz aquele cuja mente, cujo pensamento, cujo entendimento, cujo conhecimento está firme em ti. Agora, por que nós conseguimos ficar em paz quando o nosso pensamento, o nosso entendimento, o nosso conhecimento está firme nele?
Porque quando nós começamos a olhar para Ele, nós começamos a entender e a buscar a palavra da verdade. E quando nós começamos a buscar no profundo, no oculto, no escondido, a palavra da verdade, a palavra imutável, nós então começamos um relacionamento com aquele que era inabalável, que é inabalável. E aí toda essa estrutura, esse conhecimento começa agora a ser derramado em nós, uma revelação tão profunda que aquilo que é abalável dentro de nós começa a ficar totalmente abalado, porque o inabalável entrou para abalar suas estruturas, o seu conhecimento. Por isso que muitas vezes você fala assim, mas estava tudo muito arrumadinho, tudo bonzinho, quando eu não estava na presença de Deus, porque tinha um governo que estava doido para deixar você longe de Deus. Mas quando o eterno, ele entra em você, ele começa a abalar aquilo que não provém dele na sua vida, para ele reorganizar a sua estrutura, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de compreender e de externar aquilo que está dentro de você. É um relacionamento profundo, é um relacionamento que só através da revelação do Espírito Santo de Deus nós conseguimos entender. E é só através da sua mente reconectada, reconfigurada, é que você vai conseguir construir um relacionamento com aquilo que nunca será abalado, com alguém que nunca será abalado, com alguém que nunca irá perder uma batalha. E os nossos pensamentos, não adianta, eles trazem um impacto direto para a nossa vida. E você pode ter absoluta certeza disso. A nossa felicidade depende do quão saudável, da tamanha qualidade que os seus pensamentos têm. Por isso que em Provérbios diz, aquilo que eu penso, eu sou. E com isso Satanás aproveita daquilo que você pensa, que você é, que você pensa. E ele começa a destruir a sua vida, distorcendo a sua imagem, distorcendo a sua identidade, removendo as promessas que ele prometeu para a sua vida e colocando dificuldades, palavras negativas. Ele começa a te envolver numa escuridão tão profunda, a ponto de apagar a luz de Deus em você. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2 é uma palavra conhecida de todos, um versículo conhecido de todos. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação, em outra tradução, da mente, que também é o seu entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, o quê? Vontade de Deus. Agora o apóstolo Paulo, ele está lançando um desafio para a minha vida e para a sua vida. Que desafio é esse? Renovar a nossa mente. E toda renovação fala de transformação. Toda renovação fala de algo para ser regenerado, restaurado. Amados, a gente não restaura nada que está estragado, sim ou não? A gente não transforma nada que já perdeu a sua configuração original, sim ou não? Quando a gente resolve restaurar algo na nossa casa, é porque já perdeu a ambiência, já perdeu aquela coisa gostosa, aquela utilidade. E então a gaveta que estava quebrada, você manda fazer uma nova, mas você encaixa ali direitinho. A geladeira que queimou, você não vai jogar fora, você vai comprar uma placazinha nova. Então você vai o quê? Restaurando, para que não perca a sua o quê? Utilidade. E assim, o apóstolo Paulo nos desafia a fazer com a nossa mente.
aquilo que está estragado, aquilo que já perdeu a utilidade, aquilo que não condiz com o pensamento de Deus, você precisa jogar fora todo esse lixo, para assim você viver aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é o quê? Agradável. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: para de se concentrar naquilo que vai dar errado. Para de gastar sua energia com aquilo que vai dar errado. Tem pessoas que, se você conhece, você conversa, a concentração dela só está naquilo que é negativo. Eu fiz uma entrevista, mas eu sinto que eu não vou ser chamado. Eu estou procurando um emprego, mas eu sei que a porta não vai se abrir. A concentração só está na negatividade. Por isso o apóstolo Paulo lança um desafio: renovai a vossa mente, não vos amoldeis ao mundo. Por quê? Porque a promessa não é para o mundo, a promessa é para os filhos. E ele diz: renovai a vossa mente, para que experimenteis aquilo que é bom, perfeito e agradável. O que é uma mente? Vou dar exemplos para você, que não tem a configuração do céu. Vou te dar um exemplo. Agar, Gênesis capítulo 21, o verso do 8 a 19, nós vamos ler daqui a pouquinho. Agar era uma escrava de Abraão. A palavra do Senhor diz que Deus liberou uma promessa na vida de Abraão e de Sarai, que virou Sara. Apesar de muitos velhos, mais de seus 90 anos, o Senhor disse: eis que darei um filho, e esse filho vai ser pai de uma multidão, vai ser pai das nações. A palavra do Senhor diz que Sara riu, duvidando da promessa. E diz a Bíblia que ela quis dar uma ajudinha para Deus realizar o sonho e a promessa. Ela não se via na condição de receber algo tão grandioso, mas vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: não é sobre o que eu vejo, é sobre quem me promete. E aí Sara olhou para Abraão e falou assim: o único jeito dessa promessa se cumprir é pegando Agar e entregando você para que tenha um filho com ela. E ela insistiu com Abraão. E ele aceitou. Só que vira para a pessoa que está ao seu lado e fala: não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não tenta forçar, ajudar o Senhor, porque Ele não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda somos nós. O menino nasceu. Só que Sara agora começou a se sentir humilhada, porque a escrava tinha um filho, mas ela não tinha. Mas de repente, o Senhor visita Sara e cumpre a promessa. E toda forçadinha de barra que a gente dá, toda ajudinha que a gente tenta dar, a gente arruma um grande problema. E nós vivemos esse problema até hoje. Ismael e Isaac. É o povo do Oriente com o povo do Ocidente. É a guerra dos muçulmanos, dos árabes, daquela família toda, com os judeus. Incomoda essa pessoa que está ao seu lado mais uma vez, fala assim: você fora do propósito. Você coloca todos que estão ao seu redor em perigo. E diz a Bíblia que agora Isaac nasceu filho da promessa, não pela força do homem, mas pela palavra de Deus. E Sara agora fala para Abraão: expulsa Agar com Ismael de dentro de casa, porque esse negócio não vai dar certo, os dois crescendo juntos. A palavra do Senhor diz que Abraão ficou com o coração muito incomodado. E Deus o visitou e disse: Abraão,
faça o que Sara está pedindo, porque eu vou cuidar de Agar, eu vou cuidar de Ismael, eles serão uma grande nação. E diz a Bíblia que Abraão, ele obedeceu o Senhor. E diz a Bíblia que ele pegou uma botija, pegou pão e entregou a Agar. E eu acredito que naquele momento, ele revelou o coração de Deus para Agar. Agar, Deus me revelou que você vai ser uma mãe de multidões. Ismael também será um pai de multidão. Só que quando a nossa mente está tão distante do Senhor, quando nós olhamos mais para aquilo que vai dar errado do que para quem nos prometeu, bate o desespero, e todo desespero nos causa uma cegueira. Diz a Bíblia que quando acabou a água e o pão, ela entrou em desespero, a ponto dela deixar o menino debaixo de uma árvore, e ela foi clamar. Acabou a água, acabou o pão. E diz a Bíblia que um anjo visitou e diga: levanta-te, que eu vou cuidar de você e do menino. E quando ela se levantou e ela foi na direção que o anjo havia dito, quando nós vamos na direção que Deus nos fala, a palavra do Senhor diz que ela viu que uma fonte. A fonte já estava ali. Mas o desespero, a negação, a cegou de tal forma que muitas vezes o desespero possa nos tornar cegos quando o milagre já está bem pertinho. Gênesis capítulo 21, 8 a 19. E o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser o quê? Considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. E ela se pôs a caminho e ficou o quê? Vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer sentado ali perto. E começou o quê? A chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele porei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu a beber o que? O menino. Estava tudo pertinho. Já estava tudo desenhado. Mas a nossa mente, quando está na rejeição, a nossa mente quando está no abandono, a nossa mente quando está na traição, a dor é tão grande, o desespero é tão grande, que nos impede de ver a provisão. Mas essa noite Deus quer trocar a sua dor, a sua rejeição. Deus quer trocar os traumas da sua vida pelas promessas, por uma mente tranquila, uma mente de paz. Uma mente que reconhece aonde está a fonte, para que você possa encher os seus odres e beber da água da vida. Mais um exemplo, Jonas. Pensa, um escolhido de Deus, um profeta que Deus levantou para ministrar em Nínive, para levar um avivamento em Nínive. Escolhido, levantado por Deus, achado para ser um grande avivalista.
Mas de repente, dentro de Jonas, tem uma dicotomia. O que é isso? Dois pensamentos. Uma parte era boa, uau, eu sou um chamado de Deus, sobre a minha vida tem promessas. Mas Nínive, o que era Nínive? Era a capital do império assírio, do exército assírio. E Jonas viu as atrocidades que os assírios fez para o seu povo, para os judeus. Dentro de Jonas, tinha o bom do chamado, de ser um escolhido. Mas a outra metade dele tinha o trauma de alguém que viu a sua nação ser assolada por este mesmo povo que Deus o levantou para pregar. Só que diz a Bíblia que Jonas tentou fugir de Deus e entrou no navio. E de repente esse navio começa a chacoalhar. E o povo começava a tirar alguma coisa para ver se era algo que estava atrapalhando aquele navio de caminhar direitinho, de navegar direitinho. De repente, olha para o cantinho e vê Jonas. Aí Jonas fala assim: o problema desse navio sou eu. Eu estou indo na direção errada, que a voz de Deus me enviou. Pode me jogar no mar. Mas ainda pela misericórdia de Deus, quando nós decidimos abandonar o caminho que Deus não está, Ele mesmo assim, Ele nos coloca, Ele usa um burro, Ele usa um jumento, Ele usa uma baleia e te leva até o propósito. E diz a Bíblia que naquele lugar houve um grande avivamento através de Jonas. Mas a mente dele destruída, as emoções dele completamente abaladas, quase o levou à morte. E o Senhor manda dizer nessa noite: tem muita gente cheia de promessa, tem muita gente que Deus chamou, mas os pensamentos negativos estão te levando para um ambiente de morte espiritual, de frieza espiritual, de apatia espiritual. Agora, uma mente segundo o coração de Deus, uma mente cheia da presença de Deus. Isaías 26, versículo 4. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é o que? Uma rocha eterna. Maria, uma virgem, estava noiva, prontinha para casar. Pensa na alegria da noiva para encontrar com o noivo. Pensa na alegria dessa mulher para o dia mais especial na vida de um casal. Pensa na alegria do coração de Maria, se entregar para o amado, fazer aquela festa, porque os judeus sabiam festejar. Mas de repente, o sonho dela é interrompido pela visitação de um anjo. E o anjo olha para Maria e fala: Maria, eis que você será mãe. Mãe! Nem casei ainda. Sim. Você está grávida pelo Espírito Santo. Dentro de você está o Salvador. Maria poderia olhar para aquela situação e dizer: Deus, e agora? Meu casamento está tudo pronto, a minha festa, meu vestido de noiva. Deus, como pode uma virgem aparecer grávida? Vão me apedrejar. Deus! Em Mateus capítulo 1, verso 19 e 20, a Bíblia diz ainda que José intentou contra ela para abandonar ela. Imagina a pressão dessa mulher, ouvindo José dizer para ela: eu preciso encontrar uma forma de deixar você, mas que você não seja apedrejada. Você já imaginou, você já tentou imaginar isso? Como uma virgem daria uma explicação que estava grávida naquele tempo?
Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento, o quê? Secretamente. Pretendia anular o casamento secretamente. Mas a mente de Maria não é como a mente de Agar, não era como a mente de Jonas. A mente de Maria era a mente de Cristo, como diz a palavra do Senhor. Maria não olhou para Deus, não colocou Deus contra a parede. Maria não falou com Deus: Deus, agora você me arrumou problema, eu estou cheia de problema, eu perdi meu casamento, eu perdi minha festa, eu perdi meu marido. Não, Maria simplesmente ela se calou e ela disse: aquilo que vem de Deus é bom, é perfeito, é agradável. Se Deus colocou, Deus vai honrar. Se Deus fez isso, é Deus que vai cuidar de mim. Quem é o homem para tomar o lugar de Deus? É o que o Senhor quer ensinar para mim, para você nessa noite. Se Deus te prometeu, quem é o seu patrão para te mandar embora? Se Deus falou com você, quem é o homem para anular a sentença e o decreto de Deus? O Senhor só quer que a sua mente esteja alinhada com a mente dele. Porque a sua mente, alinhada com a mente dele, os seus pensamentos virão do céu, as suas atitudes virão do céu, as suas palavras virão o quê? Do céu. Quando as suas atitudes, os seus pensamentos vêm do céu, você dá os passos de Deus na terra. E a glória de Deus se manifesta na sua vida. Quando a sua mente, ela está conectada com a mente do Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for o quê? Verdadeiro. Tudo que for nobre. Tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for o quê? Amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensa nisso. Pensa no que é verdadeiro. E o que é verdade? Aquilo que Deus falou para a sua vida, que você é menina dos olhos de Deus, que nenhum dardo inflamado contra a tua vida há de prosperar, que aqueles que habitam a sombra do Onipotente, ao esconderijo do Altíssimo, praga alguma vai chegar à sua tenda, porque Deus vai dar ordem aos teus anjos ao seu favor. O Senhor diz, tem promessas para a tua vida, tem coisas grandiosas para a tua vida, mas eu já estou cansada de ouvir nisso. Deus está perguntando, muda o seu pensamento. Só de falar que está cansado, que vai ouvir que Deus vai fazer algo grande, você já está duvidando. Troca a forma de você pensar. Deus não vai fazer algo grande em você. Ele já fez algo grande em você porque você é grande. Porque quem mora dentro de você é o Todo-Poderoso, porque Ele escolheu habitar em você. Você não vai ser grande, você já é grande. Porque é o Espírito de Deus que habita em você. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando o que é cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, se Deus falou que vai fazer, descansa, porque Ele vai fazer. Por que você está preocupado? Por que está tomando aí remédio para dormir? Por que o coração está acelerado? Por que tem ansiedade aí, querido? Se a sua mente é a mente de Cristo, os seus pensamentos é de Cristo, e Cristo habita em ti. O que está de errado? O que está acontecendo com a igreja do Senhor? O que está acontecendo com os servos de Deus?
que estão perdendo a paz, que estão deixando escapar as promessas das mãos. O que está vendo com o povo de Deus? Amados, eu vi uma notícia hoje no Folha de São Paulo. Entra lá no perfil do Instagram. Nas comunidades em Fortaleza, ossos de primeira está sendo vendido a R$25. Hoje o bispo falava sobre o caos que está por vir. Mas sabem quem eu creio? Salmos capítulo 37, verso 25. Vocês podem ficar de pé e ler junto comigo. Salmos 37, verso 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Bispa, você não se preocupa com isso, que daqui a 10 anos vai vir um caos. Não, querida, minha mente não está transicionada no negativismo. A minha mente é mente de filha, é mente de serva. E a mente do filho está transicionada, que ele nunca viu o justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. A mente do filho, a mente de Cristo está dizendo: se tu crê, tudo podes. E ele diz: se credes e me ouvides, comereis o melhor da terra. Amados, dificilmente você vai ver eu e o bispo descabelando por causa de notícia. A minha mente, a mente dele já foi transicionada há muito tempo. Sabe por quê? Eu já morei em mansão, já dormi no chão, e nada disso mudou a minha mente. Eu continuo crendo que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tanto sei passar dificuldade, como eu sei viver na abundância. Eu tanto sei, querido, me alegrar, como eu sei chorar. Mas nada tira o meu foco. Que Deus, Ele é o meu provedor. O diabo é tão ousado que ele tentou enganar até Jesus. Se tu és o filho de Deus, pula daí. Faça essa pedra virar pão. Mas a mente de Cristo era a mente do Eterno. E ele disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe por que Jesus, com muita fome no deserto, 40 dias, ele não foi tentado em comer o pão? Porque a mente dele tinha paz. A mente dele estava firme no Senhor. E a palavra de Deus, as promessas de Deus, estava viva no coração dele. O Senhor quer tocar na sua mente. O Senhor quer desacelerar pensamentos do amanhã na sua mente. E fazer você viver o hoje, fazer o melhor. E viver o melhor do hoje. O amanhã não resolve nem 1% daquilo que ele já está te fazendo mal. Tem gente que não viveu o amanhã ainda e já está passando mal por ele. Viva o hoje. Estamos esperando Jesus voltar. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, porque nós não vamos passar pela tribulação. Nós vamos subir de prima. Se o nosso coração estiver justinho, organizadinho, nossas vestes brancas. Nós vamos subir de primeira. E eu quero dizer algo para vocês. Deixa o Espírito Santo fazer. Tem gente falando: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Todo dia a gente prega: Jesus vai voltar, vai voltar. Só que Jesus não vai voltar para acabar com o mundo não, porque vai ficar a galerinha ainda que não crê nele para a segunda oportunidade. Mas eu não quero estar nessa não, porque eu já creio de primeira. Amados, Jesus já está voltando todos os dias. Aquela menina desse acidente de avião, nem sabia que essa menina era famosa, que ela existia. Quando eu fui ver a repercussão no Brasil, Jesus voltou para ela. Jesus está voltando todos os dias. Talvez este foi o momento que o Senhor encontrou, que ela disse que nessa pandemia ela se aproximou do Senhor. Ela cantava no altar da Assembleia de Deus.
e que nessa pandemia ela teve um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Talvez este foi o momento que Deus encontrou para a salvação dela. Ei, Jesus está voltando todos os dias. A minha pergunta é: nós vamos continuar vendo tudo e não fazendo nada? Pensando no meu eu? Naquilo que eu vou fazer? Não, gente. A visão de Cristo, ela é coletiva. É o que Ele vai fazer através de nós. Chegou o tempo, amados, de lavar as vestes. Chegou o tempo de parar de nhenhenhê dentro de igreja, de picuinha dentro da igreja. Cada alma que você leva, que não fica na igreja por sua causa, você vai dar conta dela, vai pesar nas suas costas, na sua conta, tá? Pede o Senhor para trocar a sua mente aí. Pede o Senhor para renovar a sua mente aí. Pede o Senhor para te dar uma mente de Maria. Ainda que tudo diz não, ainda que está tudo errado, a sua decisão de estar nele vai mudar aqueles que estão ao seu redor. A sua decisão de estar nele vai transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. Feche os seus olhos. É uma noite de Santa Ceia. Tem muita gente que não está suportando mais a pressão. E eu vejo um choro embargado na sua alma. Deixa o Senhor espremer essa dor, que nessa noite Ele vai te curar. Sabe por que você não está aguentando a pressão? Porque você está carregando sozinho e Ele diz: troca esse fardo. O meu é leve, o meu jugo é suave. Tem tanta gente preocupada com o amanhã. Tem tanta gente tomando remédio de ansiedade, ok. Os médicos são bênção de Deus para instruir a sua vida, mas você não pode ficar dependente o resto da vida nisso. Tem cura. Tem libertação. Tem restauração para a sua vida. Ai, vou ficar tão triste porque eu estou dependente de Deus ou de remédio, não tenho a mente de Cristo. Não, amado, essa palavra não é para te deixar mal. É para você buscar um relacionamento ainda mais fundo e mais profundo com Deus. Você vai entender que remédio é só um suporte, mas que sua mente ajustada nele, você não precisa de nada disso. Porque a paz que excede todo entendimento e toda razão humana invadiu a sua alma, invadiu o seu coração. E a sua mente é a mente do Eterno.